Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, agora com spoilers. Vamos nessa! Cara, Robert Pattinson tá no filme, quem imaginaria... Não, brincadeira. Pois é, não tem Wolverine, não tem o Tom Cruise de Homem de Ferro, não tem o Batman. Foi exatamente isso que eu quis dizer no vídeo sem spoilers. Esse é um filme focado, que não sai distribuindo fanservice pra todo lado, só porque o multiverso permitiria isso. E é um filme pessoal, porque ao invés de trazer uma ameaça gigantesca que ninguém conhecia, o vilão desse filme é alguém muito mais próximo. E é claro que eu tô falando da Wanda, né, ou melhor, da Feiticeira Escarlate, e assim, isso me pegou desprevenido. Porque a gente já teve conflitos entre os próprios Vingadores antes, mas sempre com alguém por trás, né, e não é o caso aqui. A Feiticeira Escarlate é a vilã máxima desse filme, né, e isso é ao mesmo tempo assustador, empolgante, doloroso e polêmico. Sim, porque a gente acabou de assistir o WandaVision e naquela série a personagem passa por um arco de superação de um trauma. Ali, a entidade da Feiticeira Escarlate tinha sido ressignificada, né, e passa a simbolizar o empoderamento da Wanda. Ela se torna uma das figuras femininas mais fortes do MCU e a gente fica do lado dela, né, porque as coisas questionáveis que ela faz meio que são fruto de um mecanismo de defesa acidental. E aqui em Doutor Estranho, não, as ações dela são muito mais intencionais, né? Por mais que ela esteja sob influência do Darkhold, o filme nunca deixa exatamente claro que ela está sob controle 100% do livro. Então as coisas são muito mais cinzentas. Independente do motivo, essa decisão de vilanizar uma personagem feminina que tinha acabado de ganhar um destaque tão importante no MCU vai ressoar de formas diferentes dependendo da pessoa. E eu consigo entender completamente se você não gostou dessa escolha. Mas, pensando no que o Sam Raimi e a Elizabeth Olsen fazem com tudo isso, cara, eu adorei esse caminho. A Feiticeira Escarlate se torna um misto de entidade sobrenatural maligna com o assassino de filme slasher, né? Aquela força imparável que tá sempre perseguindo os personagens implacavelmente. E tudo isso, na mão do Sam Raimi, vira um festival de terror absolutamente delicioso. Antes desse filme, a Marvel representava a magia da Wanda de um jeito não muito inspirado, né? Era só aquelas luzinhas vermelhas sendo atiradas como se fosse qualquer outro poder genérico. Mas aos poucos o Sam Raimi vai transformando ela numa bruxa de verdade, né? E aí a gente tem aquela cena dela atravessando os reflexos e saindo pelo espelho, que é uma baita homenagem ao Chamado. Os poderes dela vão se tornando mais versáteis, e aí o jeito de mostrar isso visualmente também é muito mais criativo. E aí eu preciso falar de uma das minhas cenas favoritas, né? A cena da Wanda de um universo alternativo sendo possuída pela Feiticeira Escarlate, cara. Pra mim essa cena é equivalente ao clássico massacre do Dr. Octopus no Homem-Aranha 2, porque o Sam Raimi conduz o suspense cirurgicamente para criar uma atmosfera de perturbação, passando por alguns delírios visuais e temperando com um pouquinho de jump scares. E o toque final disso é o momento onde a Wanda olha pra câmera e quebra a quarta parede, quase como se ela estivesse dizendo pra gente, né, o público, que se ela quisesse, ela poderia possuir a gente também. Isso é estilo. E é daí pra cima, né? Depois tem uma montagem muito boa da Feiticeira Escarlate atravessando o multiverso mentalmente enquanto procura os heróis. E a gente vê várias fusões e sobreposições de imagem, né? Que junto com a mudança no estilo da trilha sonora me lembraram bastante do Suspiria do Dario Argento ou mesmo o Drácula de Bram Stoker do Coppola. Cara, é a mão segura do Sam Raimi puxando várias referências legais e sendo autorizado pela Marvel a aplicar tudo isso aqui. E claro que isso muitas vezes cai no ridículo, né? É pra ser meio exagerado. Esse filme espelha vários elementos de terror que são assim mesmo. Não é algo elevado e cerebral. E aí eu sei que não é pra todo mundo, né? Você meio que tem que gostar desse tipo de zoeira macabra. Eu adorei essa pegada do filme e eu fiquei muito feliz de ver a Marvel escolher esse caminho e se comprometer com ele até o final. Vale dizer também que a Elizabeth Olsen se entrega completamente a esse papel e ela comanda as cenas com uma presença que poucos personagens tiveram no MCU até hoje. E olha, eu acredito que ela não morreu no final. A regra é, se você não viu o corpo, ela pode estar viva. Então ainda existe espaço para ela continuar sendo desenvolvida no futuro em cima dessas camadas cada vez mais complexas que a personagem está ganhando. Mas vamos falar de fanservice, porque aquela sequência toda dos Illuminati traz sentimentos mistos pra mim.
Dois personagens em particular me fizeram muito feliz, como é o caso do Professor Xavier, do Patrick Stewart, né, com a sua cadeira amarela e musiquinha do desenho dos X-Men dos anos 90. Mas o que me surpreendeu mesmo foi finalmente o John Krasinski como Senhor Fantástico, né, o fancasting mais legal dos últimos anos, com direito a uma menção, inclusive, à sua esposa, que eu espero muito que seja a Emily Blunt. Por favor, Disney. Mas fora eles, eu acho que os outros personagens não trazem nada muito especial e que contribua para essa história. Tipo, é legal ver a Capitã Carter de What If falando eu posso fazer isso o dia todo, né? Mas não passa muito disso. E a Capitã Marvel da Monica Rambeau dessa vez, sei lá, pra mim essa personagem, independente da atriz, não consegue se conectar com o público, sabe? Ela não consegue ter carisma, eu não sei o que é, mas enfim. E eu nem vou falar do outro brother da Voz Sinistra porque eu não assisti no Humanos e eu acho que a coisa mais legal que acontece com ele é o jeito que ele morre. Meu ponto é, esses personagens estão aqui só pra morrer terrivelmente pelas mãos da Wanda maligna, possuída, multiversal que parece a Carrie a Estranha. De um jeito glorioso, né? Eles são esmagados, implodidos, cortados no meio, desintegrados. Ou seja, eles servem um papel divertido aqui, mas enquanto esses confrontos não acontecem, as cenas entre eles não têm o mesmo nível de conexão emocional que a gente teve vendo os Três Aranhas em Sem Volta para Casa, por exemplo. De qualquer forma, eu acho bom que o filme não sai disparando participações especiais para todo lado, já que assim o foco é mantido nessa história sobre perdas e as suas consequências. Todos os personagens perderam algo aqui e precisam lidar com isso, né? Por exemplo, a América Chaves perdeu as suas mães e aí com isso ela se fecha para a possibilidade de controlar esse poder dela, que é tão impactante. A Wanda, como a gente já viu, transforma sua perda numa obsessão cada vez mais sombria. E o Doutor Estranho, através da perda da Christine, ou no caso a possibilidade de ficar com ela, ele não vê mais muito sentido na vida e ele acaba seguindo a sua rotina de um jeito meio automático. Uma das coisas mais interessantes é que ele se pergunta ao longo do filme se ele é feliz. E essa é uma pergunta que pode não fazer diferença alguma pensando na loucura dessa trama cósmica. Mas ela faz toda a diferença, porque a gente vê aqui o quanto uma coisa tão simples quanto se sentir feliz ou não influencia esses eventos de grande escala. Também é muito legal a simbologia da chave que protege o livro de Vishanti ser o relógio que o Stephen ganhou da Christine. Tipo, um gesto tão simples de amor protegendo algo tão poderoso. Como se a estabilidade do universo dependesse da estabilidade emocional dos personagens, né? E aí a Feiticeira Escarlate sendo o exemplo máximo do risco que isso envolve. Claro que tudo isso é articulado no filme de um jeito bem funcional. O objetivo é partir dessas ideias para entregar essa viagem estilística e escapista de terror. Mas honestamente eu acho que isso é suficiente pra mim, sabe? A gente vive reclamando que a Marvel só pensa no futuro e nunca presta atenção no filme que você tá assistindo no presente. E Doutor Estranho no Multiverso da Loucura se resolve muito bem em si mesmo. Eu discordo que você precisa assistir todos os filmes da Marvel para entender o que acontece aqui. Eu acho que essa bagagem ajuda, mas esse filme ele tá muito bem explicado nele mesmo. Essa é uma história com começo, meio e fim que entrega o que precisa entregar de um jeito que a gente nunca viu no MCU. Eu, pelo menos, nunca vi um filme da Marvel onde o clímax envolve o herói atravessando o multiverso mentalmente para possuir o corpo cadavérico de si mesmo e impedir a vilã que acaba derrotada ao perceber o monstro que ela se tornou aos olhos dos filhos que ela tanto buscava. Não tem o peso emocional de Vingadores Ultimato ou o fanservice merecido e bem executado de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, mas esse é exatamente o filme que eu queria ver, mesmo que eu não soubesse. Marvel, por favor, traz o Sam Raimi de volta para fazer qualquer coisa. Muito obrigado por assistir, se você gostou desse vídeo deixa um like, se inscreve no canal, isso ajuda demais. Comenta aí embaixo o que você achou de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, agora com spoilers. E até o próximo vídeo.